Bom, pessoal, nós estamos de volta para darmos continuidade ainda ao nosso estudo dentro do nosso sistema operacional Linux e vamos apresentar aqui mais algumas características importantes para a sua prova, beleza? Então vamos lá. Agora a gente precisa destacar a característica de nosso sistema operacional Linux, ele ser modular. O que isso significa? Significa dizer que o nosso sistema ele é construído em diversas partes. Tá? Temos aqui o kernel, o shell, o servidor X, a nossa GUI e também o bash. Então, a gente já sabe e conhece, né, três desses nossos módulos. Nós conhecemos o módulo do kernel, que é o núcleo do nosso sistema. Conhecemos também o shell, que é o interpretador de comandos. E também a nossa GUI, que é a interface gráfica de usuário. Tudo bem. Agora, o que significam esses outros elementos aqui? Por exemplo, o servidor X. Gente, o servidor X nada mais é do que uma interface que vai estar entre o nosso shell, que é o interpretador de comandos, e a nossa GUI. Ele também pode ser entendido como gerenciador de interfaces gráficas de usuário. No ambiente de prova, ele também pode ser entendido, se o examinador citar, né, fizer menção a ele, como uma espécie de sinônimo para GUI. Tá? Ambiente X ou GUI podem significar a mesma coisa, beleza? Além disso, nós temos a figura do bash. O bash é o principal exemplo aí de shell, né? É o principal exemplo de terminal textual, tá? De interpretador de comandos textuais. É o principal exemplo de CLI, de interface de linhas de comando, beleza? Então, aí no seu material de apoio, esse nosso esquema ele vai estar disponível e você vai poder conferir ele com mais detalhes, tá? Faça a leitura aqui de cada um, né, desses conceitos, né, desses módulos, para você se sair bem na sua prova, beleza? Para você ir preparado da melhor forma possível. Show de bola! Então vamos lá, falarmos agora um pouco sobre as distribuições. Gente, quando nós falamos no sistema operacional Windows, a gente lembra lá das versões. O que são versões? As versões são características visuais e também funcionais dentro do nosso sistema Windows que foram agrupados ali e lançados em determinado momento histórico. Por exemplo, a gente teve lá a figura do XP, depois o Windows 7, mais à frente o Windows 8, o Windows 10 e agora nós já estamos no Windows 11, né? Então, quando a gente fala lá em versões, a gente vai considerar as características dessas diferentes modificações que aconteceram ao longo do tempo dentro do ambiente Windows. Aqui dentro do nosso Linux é um pouco diferente. Por que é um pouco diferente? Porque a gente vai falar nas distribuições. E aqui a gente vai lembrar justamente do conceito de software livre. Por quê? O sistema operacional Linux ele funciona baseado nesse conceito, né, gente? Ele vai ser um software que pode ser modificado, que o seu código-fonte está disponível lá para todo mundo, que as pessoas podem ir lá e estudar, executar esse software e também distribuir essas modificações. E é aqui que surge a figura da distribuição Linux. O que seria uma distribuição? Seria nada mais, gente, do que a montagem de um sistema operacional em que o kernel desse sistema é um Linux, tá? Lembrando que o nome Linux ele é associado ao núcleo do sistema. Você vai imaginar o seguinte: eu quero construir um carro, né? Depois de construir um carro com as funcionalidades desse carro, a forma como ele vai trabalhar, eu escolho um motor. E a escolha desse motor vai determinar a potência desse carro. Aqui dentro desse conceito de sistema operacional, a ideia é basicamente a mesma. Nós vamos montar um sistema baseado ou preparado para funcionar com determinado motor. O motor, no nosso caso aqui, seria o Linux. Então, eu poderia ter um carro chamado Fusca e o motor do Fusca ser Linux. Então, seria o carro
Fusca baseado no motor Linux, ou preparado, projetado para funcionar com o motor Linux. Então, quando a gente fala em um sistema operacional Linux, a gente diz que é um sistema baseado em Linux, porque o núcleo do sistema se chama Linux. Lembrando lá, né, daquele evento histórico em que Linus ele desenvolveu o nosso núcleo, beleza? Então a gente precisa entender que diversas empresas vão poder aí construir o seu sistema operacional com as suas características gráficas e funcionais próprias, mas o núcleo do sistema sempre será o mesmo. Por isso que se o examinador disser que existem diversos núcleos do sistema, né, diversos núcleos do tipo Linux, vai estar errado. Nós temos um núcleo só, com a possibilidade de melhorarmos esse núcleo, né, de modificarmos esse núcleo para que ele funcione melhor diante de determinadas situações. Eu poderia melhorar o núcleo de um sistema operacional Linux, por exemplo, para que ele gerencie melhor os equipamentos físicos, não é verdade? Que é a funcionalidade dele. Não poderia? Poderia. Essa modificação ela poderia acontecer em escala pessoal, né? No sentido de modificar e somente eu utilizar. Como também eu poderia compartilhar para os meus colegas essa modificação. Ou ainda, eu poderia fazer uma modificação tão grande, mas tão grande, que essa modificação ela passaria aí pelo controle do criador do Linux, né? Que é a ideia do Linux. Enviaria para ele, para a equipe dele, eles iriam analisar essa modificação que eu fiz e iriam permitir ou não a publicação da minha distribuição Linux. Imagine que eu criei um sistema operacional e esse sistema operacional ele vai ser baseado em Linux, né? Então, para que ele seja publicado, para que ele esteja disponível na internet, eu preciso aí dessa vistoria, dessa auditoria lá do Linux, por exemplo, né? Então, a gente percebe que o software é livre, que eu posso estudar esse software, que eu posso modificar esse software, mas existem algumas regrinhas. E o conceito aqui de distribuição está associado justamente a isso. Eu tenho uma empresa lá que é altamente conhecida, que é a Canonical, né? Que é uma empresa africana e que desenvolve um sistema operacional Ubuntu que tem como base, como núcleo de seu sistema, o Linux. Por isso que o Ubuntu, por exemplo, é a principal distribuição Linux, baseado justamente nesse nosso conceito. Agora, saindo um pouquinho dessas analogias da nossa conversa e dessa facilitação didática, vamos ver, né, como isso pode ser cobrado na sua prova, né, as ideias centrais. Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Aqui no nosso slide a gente diz, né, que as distribuições ou a distribuição é um nome que a gente dá ao sistema que vai utilizar o kernel Linux, né, com as suas diversas alterações, obviamente. Então, as distribuições elas são compostas por uma coleção de aplicativos mais o kernel, né, que é o núcleo do sistema. Então, eu vou ter lá um gerenciador de interfaces gráficas, eu vou ter um gerenciador de boot, eu vou ter um gerenciador de arquivos, né, eu vou ter também uma suíte de escritório, um navegador, e sempre vai ser baseado, obviamente, nessa ideia de software livre. Mas a escolha desses aplicativos, dessa coleção de aplicativos, vai influenciar, né, no aspecto gráfico e funcional do meu sistema. Só que no fim, por eu estar utilizando o kernel Linux, esse sistema, ainda que eu chegue a dar, né, qualquer nome a ele, ele vai ser chamado de sistema operacional Linux. Vamos dizer que eu criei um sistema operacional Roberto, né? Enfim, fui lá e criei o sistema operacional Roberto e coloquei o núcleo Linux. Então vai ser o sistema operacional Roberto baseado em Linux ou o sistema operacional Roberto Linux, beleza? A ideia é justamente essa. Então quando a gente fala na distribuição, a distribuição nada mais é do que um modo, né, ou um modo como um sistema baseado no Linux se organiza, beleza? Então posso escolher lá, né, como na imagem anterior, a GUI que eu vou utilizar, o servidor X que eu vou utilizar,
o tipo, né, de shell que eu vou utilizar. Eu só não posso escolher, obviamente, o kernel, porque o kernel sempre vai ser Linux. Bacana? Então eu tenho aqui para apresentar para vocês, ó, diversos exemplos de distribuições. Ó. Tem o Mandriva, SUSE, Ubuntu, que eu acabei de falar com vocês, e também algumas versões baseadas no Ubuntu, né, como o Kubuntu, temos o Edubuntu também, né, e outros diversos exemplos de sistemas operacionais. Ó. Tem o Arch Linux, Gentoo, SlakeUE, CentOS, Debian ou Debian, Fedora, Xubuntu, e temos também uma distribuição chamada Linux, além de Cateus e outros diversos exemplos de distribuições. A gente tem mais de 200 distribuições oficiais, tá certo? Além disso, nós temos outras distribuições que não são oficiais, tá, pessoal? Então, é importante que vocês entendam que o examinador ele não vai focar em características próprias de cada uma dessas distribuições, a menos que o examinador tenha cobrado de forma pontual uma dessas distribuições. E geralmente, quando ele faz isso, ele cobra as características aí do nosso querido Ubuntu, que é a distribuição mais popular. Só que nós temos que trabalhar também aqui outros conceitos importantes ainda dentro de distribuições, beleza? Quais conceitos são esses? Ó, eu tenho aqui as distribuições ditas comerciais e as distribuições ditas não comerciais. As distribuições do Linux que são comerciais são aquelas em que o usuário ele vai pagar pelo sistema operacional para que, por meio desse pagamento, ele receba um suporte técnico e especializado. Você vai pagar ali uma assinatura, por exemplo, para utilizar o sistema operacional Linux. Mas, professor, não é software livre e eu vou ter que pagar? Vai. Se você quiser um serviço altamente especializado, você vai ter que pagar. E nesse caso, nós vamos ter aí as principais distribuições comerciais que podem ser cobradas na sua prova sem nenhum problema, tá? Não vamos entrar, obviamente, lá no momento de prova, nas minúcias, né? Nos detalhes, mas o examinador pode cobrar em nível de prova aí, sem ser específica para a área, simplesmente o nome de uma das distribuições que são comerciais. Certamente, o que poderia vir na sua prova aqui em relação às nossas distribuições comerciais seria o Red Hat, né, o chapéu vermelho, ou até mesmo SUSE ou OpenSUSE, tá? Que são distribuições Linux do tipo comerciais, ou seja, elas existem para servir a uma determinada necessidade específica de um usuário que geralmente, né, se representa lá na figura de uma empresa, tá? É muito comum nós termos, né, esses sistemas operacionais em servidores. Por isso que eles são ditos aqui comerciais, porque há um pagamento, né, uma taxa de utilização por trás da disponibilização desses programas. Tá? Além do Red Hat do SUSE ou OpenSUSE, nós vamos ter o Oracle Linux, temos o Cloud Linux e o Clear Linux. Tanto o Cloud como o Clear Linux são potenciais também de prova em algum momento. Por quê? São dois sistemas operacionais de Linux que foram construídos, preparados para funcionar em nuvem, com máquinas em nuvem, para gerenciar, né, alguns data centers aí associados ao armazenamento de dados e também a disponibilização de recursos na própria internet. Então, isso é potencial de prova? É potencial de prova. Para que você tenha noção, a própria Microsoft utiliza, né, o sistema operacional Linux em seus servidores. Né? Só para que você tenha noção do quão grandiosa é, né, essa ideia de utilizarmos o sistema operacional Linux em suas diversas distribuições. Show de bola? Então, falamos aqui sobre as principais distribuições comerciais. Agora, vamos falar sobre as distribuições não comerciais e o que viria a ser uma distribuição não comercial. Então, temos aqui essas distribuições que são ditas não comerciais porque, em contrapartida, as que são
comerciais que cobram um valor pelo serviço que oferecem, nós temos aquelas, né, que não cobram absolutamente nada, né? Então não há qualquer tipo de cobrança. Então o usuário vai baixar na própria internet e vai usar, né, gratuitamente. Só que tem um detalhe. Se você precisar de algo muito específico, se um programa que você instalou ali de repente precisar de uma manutenção, se o próprio sistema precisar de um suporte, ou você mesmo vai ter que estudar em uma comunidade lá, né, para resolver esse problema, ou vai ter que contratar alguém, né, para resolver essa situação para você, beleza? Não vai existir um suporte. Bacana? Então, o que é que acontece? Quais são os principais exemplos aqui que a gente tem de software, né, relacionado ao conceito de Linux? Ou, melhor dizendo, quais são os principais exemplos de distribuições não comerciais aqui dentro do ambiente Linux? Nós temos o Ubuntu, né, ou Ubuntu, que é baseado lá no Debian, ou Debian. Temos o Debian, temos o Mint, que é baseado no Ubuntu. Temos o Fedora, o Backtrack, o Kali, que é muito utilizado aí para a ideia de pentester, né? Que são testes de penetração, de segurança da informação. São pessoas contratadas para testar o nível de segurança de uma determinada rede, de uma determinada empresa. Temos o SlakeWare, temos o CentOS e o Gentoo. Esses são os principais exemplos de sistemas operacionais. Agora, qual seria a minha aposta para a sua prova, se o examinador tivesse que cobrar? Algum exemplo de sistema operacional baseado em Linux ou distribuição Linux? Seria a figura do Ubuntu e a ideia também aqui do Debian, tá? Inclusive, né, o Debian deu origem ao Ubuntu, né, ou Ubuntu, como você queira chamar. São os dois principais. Vez ou outra pode cair na sua prova a figura do Mint, como um exemplo aqui de sistema operacional não comercial. Mas se o examinador quiser somente cobrar exemplos de sistemas operacionais, aí além do Ubuntu, do Debian e do Mint, você vai lembrar lá, né, como a gente vinha falando, do Red Hat, que foi um dos primeiros exemplos aí de sistema operacional Linux, que foi desenvolvido por uma empresa, e também temos a figura do SUSE, tá? Esses exemplos aqui que eu estou dando para vocês, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, esses 5 exemplos de sistemas operacionais ou de distribuições, né, de sistema operacional Linux são os mais recorrentes em prova, sem sombra de dúvidas. Nada impede que qualquer um desses outros sejam cobrados, mas a tendência maior é que um destes 5, né, sejam aí exigidos em algum momento na sua prova, beleza? Então, quando a gente fala nesse conceito de distribuição, é importante que a gente lembre, né, dessas características, beleza? Bom, gente, eu também tenho aqui que falar com vocês a respeito de uma distribuição bem específica, tá? Que foi uma distribuição Linux brasileira, tá bom? Então, além dessas que estão em vigência, que são amplamente cobradas em prova, nós também temos uma distribuição genuinamente brasileira, que foi desenvolvida aí por um dos grandes nomes da tecnologia dentro do nosso país, né? Dentro do Brasil. Então, ó, vamos lá. Que distribuição foi essa? Foi a distribuição Kurumin, né? Em que o Tux aqui, ó, que é o mascote do nosso sistema operacional Linux, ele está utilizando alguns elementos que são típicos, né, dos índios. Então, Kurumin vem justamente dessa ideia, né, da nossa história brasileira, tá? Então, foi a distribuição brasileira que a gente teve aqui, não foi a única, né? Nós tivemos outras distribuições, mas que assim tem uma tendência a cair em prova e que já foi objeto de questões. Nós temos o Kurumin, que foi desenvolvido lá, né, por nosso querido Carlos Eduardo Morimoto, que foi descontinuada, ou seja, abandonada em 2008. Foi graças ao Kurumin e ao trabalho de Carlos Eduardo Morimoto que a gente teve aí o conceito de Live CD, né, que é a possibilidade de utilizarmos um determinado programa no próprio CD, sem instalarmos. O Kurumin era um desses programas aí tidos como
Live CD, né? Em que eu não vou precisar instalar ele no computador necessariamente para utilizá-lo, tá? Outro detalhe, gente, muito importante que a gente precisa falar é que ainda que o Kurumin ele tenha se descontinuado, nada impede que você baixe, que você utilize ele. O que importa é que não tem mais ninguém desenvolvendo ele. E eu quero que vocês vejam aqui o aspecto gráfico, a interface gráfica, né, do nosso Kurumin. Veja como era interessante aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês a visão. Então, ó, nós temos aqui, né, a figura do Kurumin. Olha a área de trabalho do Kurumin. Tínhamos a lixeira, né, a ideia lá de acessarmos, né, os nossos arquivos dentro do próprio computador. Olha que designzinho, né, legal. Tínhamos o horário aqui. Então a equipe lá, né, de Carlos Eduardo Morimoto caprichou bastante, né, na forma como o sistema, ó, se apresentava, tá? Mas isso ainda hoje está disponível aí na internet. Você pode baixar a versão mais atual. Bacana? Gente, além dessas características que são específicas do nosso sistema operacional, no que diz respeito, né, à interface gráfica e também às funcionalidades, nós temos também aqui dentro do nosso sistema operacional Linux a importância, a necessidade de falarmos sobre o multiboot. E o multiboot você já aprendeu lá dentro do sistema operacional Windows, que nada mais é do que a possibilidade de selecionarmos um determinado sistema no momento em que o computador é inicializado. A essa possibilidade é que damos o nome de multiboot ou dual boot. Show de bola! Aqui dentro do Linux, o que os examinadores gostam de explorar no que diz respeito ao multiboot é justamente a figura dos gerenciadores de boot. Enquanto lá dentro do Windows nós só temos um gerenciador de boot, né, que é o Windows Bootloader ou carregador lá, né, de inicialização, aqui nós temos a figura de dois gerenciadores de boot muito, mas muito cobrados em prova, que é a figura do Lilo e o outro é o Grub, né? Ou Grub, tá? O Grub é interessante a gente destacar porque ele está presente dentro do Ubuntu, né? Que é a principal distribuição, é a distribuição mais popular. Então aqui nós temos ó, uma telinha, né, em que o Grub ele está em ação. Ó. Nós temos lá, né, pelo menos 3 formas de inicializar o nosso sistema. E se a gente tivesse aqui um sistema operacional Windows, por exemplo, a gente poderia selecionar ele sem nenhum problema, graças à figura do Grub. Beleza? Show de bola! Então aqui, né, nós estamos falando, gente, ainda a respeito do nosso sistema operacional Linux, de forma bem tranquila, de forma bem intuitiva, numa linguagem acessível para que você decole na sua preparação, tá? Agora, eu quero falar com vocês de forma pontual aqui dentro da nossa conversa a respeito das principais interfaces gráficas dentro do nosso sistema operacional Windows. Lembrando que essas interfaces gráficas elas podem ser escolhidas aí, né, no momento de montarmos um novo sistema operacional Linux, por exemplo, né, no momento de criarmos uma distribuição. Só que essas interfaces gráficas geralmente estão associadas a uma distribuição Linux em detrimento de outra, tá? Pelas características, facilidades, pelas vantagens, né? E também finalidades do nosso sistema. Bacana? Então vamos lá, darmos aqui uma estudada, né, nas principais interfaces gráficas. Então, assim como no nosso sistema operacional Windows, aqui a gente também vai falar a respeito das GUIs, só que de forma bem objetiva, tá? Então, todas as distribuições apresentam características em suas interfaces gráficas. Obviamente que existem sistemas operacionais de Linux que funcionam apenas de forma textual e tudo bem, né? Não há nenhum problema, tá certo? Existem sistemas operacionais do tipo Linux que só vão ter o kernel, que é o núcleo do sistema, e a interface textual. Então, tudo que você for fazer, você só vai fazer lá digitando os comandos, beleza? Só que aqui nós vamos falar nas principais interfaces gráficas, que é quando o sistema operacional vai ter toda essa ideia de janela,
né, de forma bem bonitinha para a gente interagir. Então, quais são as principais interfaces gráficas? Nós temos a GNOME, né, que é utilizado principalmente dentro do nosso Ubuntu. Temos o KDE, o Cinnamon, também a interface gráfica Mate, Blackbox, Unity, Fluxbox, LXDE, FX, XFCE, perdão, tá? E LXQT. Essas são as principais. Agora, para a sua prova, quais são aquelas que você precisa decorar? GNOME, KDE, Cinnamon, Mate e Unity, tá? Então, essas são as interfaces gráficas que você precisa ter noção, ou pelo menos lembrar, né, no momento em que vê a palavrinha, enfim, lembrar que você em algum momento estudou. Bacana? O examinador não vai, por exemplo, chegar e perguntar, qual é a interface gráfica presente lá dentro do Ubuntu. Não vai, não vai. Ele não pode fazer isso de forma objetiva porque o edital ele é genérico. Só fala lá, Sistema Operacional Linux. E aqui, estudando, você descobre que existem centenas de sistemas operacionais baseados em Linux. Então, ele vai cobrar somente a interface gráfica para saber se você entendeu o conceito de repente. Beleza? Então, vamos ver essas interfaces aqui. Vamos lá. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês em tela cheia. Aqui nós temos, né, a interface GNOME presente dentro do nosso sistema operacional Ubuntu, tá bom? Então, temos lá, né, a figura dos aplicativos, né, que funciona como se fosse o menu iniciar. Temos os programas aqui, fixados, né, na barra de tarefa, que aqui por padrão não vem na parte inferior, como a gente está acostumado dentro do nosso Windows, né? Vem na lateral, enfim. E cada uma das distribuições aí vai ter as suas características próprias. Show de bola! Então temos aqui também a interface gráfica KDE. Veja que ambiente mais slim, né? A KDE ela funciona de forma bem semelhante ao Windows, né? Veja que aqui nós temos a barra de tarefas embaixo, né? E aqui no canto mais a nossa esquerda, nós temos também uma espécie de menu, né? Quando a gente clica ali, aí é exibido o nome do usuário, enfim, e outras funções, né? Navegadores e aplicativos que a gente vai utilizando. Além disso, nós temos o Cinnamon, que também pega essa ideia, né, do Windows, de colocar os principais aplicativos aqui, funções, como se fosse uma espécie de menu iniciar também. Temos a figura da barra de tarefas, né, com os principais aplicativos. Olha aqui bem semelhante, né, a área de notificação, né, com alguns ícones, enfim. Perceba, gente, que ainda que seja um sistema operacional diferente, a lógica é basicamente a mesma. A parte da GUI, que é a interface gráfica, tem as suas próprias propriedades. E tudo bem, né? A gente não pode ter, né, um preciosismo elevado ao ponto de querer conhecer cada detalhe dessas interfaces, não. A gente precisa ser objetivo e aprender a colocar o xizinho no lugar correto, tá? Essa é a nossa proposta aqui. Apresentar o máximo de conteúdo de qualidade, preparado com o máximo de cuidado, tá certo? Enfim, para que vocês se saiam bem lá no dia da prova, no momento da prova, beleza? Então vamos lá. Temos aqui também, a nossa interface Mate, né? Que também é uma interface bem objetiva, né? Bem limpa, veja. Temos aqui a parte do lixeiro, a ideia, né, do nosso HD, lá a pasta home do usuário e o computador para ver o que tem, né? O navegador aqui, nós temos, né, dentro do sistema, enfim, com as principais pastas, a área de trabalho, enfim, toda a parte de interface gráfica, né? Isso aqui existe também, né? Essa nossa conversa dentro do nosso sistema operacional Windows, né, relacionado a GUIs, para a gente lembrar que não estamos estagnados dentro do Linux, no sentido de só conseguirmos conversar com o computador, dentro desse exemplo de sistema operacional, por meio do terminal textual. Não, muito pelo contrário. A gente tem aqui, né, a figura justamente das interfaces gráficas de usuário para interagir aí com o computador. Beleza? Então nós temos também, gente, a interface gráfica Unity. Bacana? Show de bola! Então, pessoal,
Aqui nós vimos, né, os principais exemplos de interfaces gráficas, tá, de usuário. Falamos também um pouco de forma pontual sobre essa ideia do Linux ser modular. Destacamos aqui para os senhores e senhoras, né, além dessa ideia dele ser modular, quais são, né, as possibilidades de distribuições. Além disso, a gente também acabou trabalhando no nosso bloco sobre a característica do nosso Linux ser multiboot. Bacana, e apresentamos quais são as principais, né, interfaces gráficas, gerenciadores aí de interfaces ou até mesmo de janelas. E agora nós vamos fazer uma breve pausa no seu estudo. Você pode conferir, né, no nosso material aqui abaixo, né, algumas informações ou em um outro formato, né, de forma escrita, que eu escrevi com muito carinho para vocês, né, o que a gente acabou de estudar. Beleza? Vamos fazer uma breve pausa e daqui a pouquinho nós estamos de volta, dando continuidade ao nosso estudo, ainda dentro do nosso sistema operacional Linux, tá bom? Não saia daí, vá lá, beba uma água, beba um café e retorne para continuarmos o nosso estudo.